Pode parecer que a sua rotina noturna é inofensiva, até relaxante, quem sabe. Mas e se eu lhe dissesse que alguns dos seus hábitos depois das 19 podem estar a sabotar o seu sono, a sua digestão e até a sua saúde a longo prazo? Não é culpa sua. São hábitos súbitos quase automáticos. Coisas simples como terminar uma tarefa doméstica, ver só mais um episódio daquela série ou petiscar algo antes de dormir. No entanto, depois dos 50 o corpo já não recupera da mesma forma. O que antes passava despercebido aos 30 anos agora pode desregular o sono, aumentar a tensão arterial ou deixá-lo com aquela sensação de cansaço inexplicável no dia seguinte, sem que se aperceba da causa. E não está sozinho. Milhões de pessoas com mais de 50 anos lutam diariamente com noites mal dormidas, fadiga persistente ou dificuldade em relaxar ao final do dia. Não apenas por causa da idade, mas sim devido a pequenos hábitos diários que, sem se darem conta, vão prejudicando o bem-estar geral. Hoje vamos lançar luz sobre 7 comportamentos comuns que deve evitar depois das 19 horas. Hábitos aparentemente inofensivos que podem estar a interferir com a capacidade natural do corpo de descansar, regenerar-se e restaurar-se durante a noite. Alguns podem surpreendê-lo, outros talvez até lhe pareçam saudáveis, mas explicaremos exatamente por que não são e o que fazer em alternativa. E claro, evitar o que faz mal é só metade do caminho. Por isso também vamos partilhar consigo 5 hábitos simples, cientificamente comprovados, que pode adotar antes de dormir para acalmar a mente, apoiar a digestão e ajudar o corpo a mergulhar num sono profundo e reparador. Quer o seu objetivo seja dormir melhor, acordar com mais energia ou simplesmente sentir-se mais tranquilo ao fim do dia. Estas dicas são para si. E o melhor de tudo? Não precisa de equipamentos caros nem de suplementos complicados. Apenas algumas mudanças conscientes na forma como passa as suas noites. Por isso, prepare uma bebida quente, acomode-se no seu canto favorito e, se quiser, tenha um bloco de notas à mão. Estes conselhos podem ser a diferença entre noites inquietas e um verdadeiro descanso restaurador. Jantar pesado ou demasiado tarde. É fácil adiar o jantar, os dias são corridos e às vezes apetece só descansar um pouco antes de cozinhar. Mas depois dos 50 anos, uma refeição pesada, após as 19 horas, pode silenciosamente causar desequilíbrios no corpo ao longo do tempo. Por quê? Porque a digestão abranda naturalmente com a idade. Aquilo que antes parecia inofensivo, agora pode permanecer mais tempo no estômago fermentar ou provocar desconfortos como gases, inchaço ou refluxo ácido. E se deita logo a seguir, é mais provável que o ácido do estômago suba, provocando aquela sensação de ardor no peito ou na garganta. Não são apenas incômodos, são obstáculos reais a um sono profundo e reparador. Além disso, refeições abundantes à noite podem desregular os níveis de açúcar no sangue, afetar a sensibilidade à insulina e obrigar o coração a trabalhar mais durante o descanso. Se já acordou a sentir-se lento ou enjoado sem razão aparente, o jantar tardio pode ser o verdadeiro culpado. E não é só o que come, é também a hora a que o faz. Alimentos picantes fritos ou com molhos pesados demoram mais a digerir e podem sobrecarregar o sistema digestivo. Saltar o almoço ou petiscar durante a tarde também pode levar a comer em excesso à noite muitas vezes, sem se aperceber. Então o que fazer? Idealmente tente terminar o jantar pelo menos 2 a 3 horas antes de ir para a cama. Opte por refeições leves e nutritivas fáceis de digerir, como uma sopa quente, peixe grelhado com legumes cozidos a vapor ou arroz integral com lentilhas. Se tiver fome mais tarde, um pequeno lanche calmante como uma banana ou um pouco de iogurte grego pode ser suficiente. O objetivo não é impor regras rígidas, mas sim dar ao seu corpo o tempo e o espaço necessários para descansar e se regenerar. Um jantar mais leve e antecipado é, no fundo, um presente para o seu eu de amanhã. 2. Utilizar ecrãs demasiado perto da hora de dormir. Tornou-se um hábito moderno terminar o dia com um episódio da sua série preferida, dar uma última vista de olhos nas redes sociais ou ler alguns artigos no tablet. Parece algo relaxante e inofensivo, até reconfortante. Mas se tem mais de 50 anos, este ritual aparentemente inocente pode estar a roubar-lhe, sem que se aperceba, o sono profundo e restaurador de que o seu corpo realmente precisa. Por quê?
Porque a luz azul emitida pelos ecrãs, seja televisão, tablet ou telemóvel, envia sinais ao cérebro de que ainda é dia. Isto inibe a produção de melatonina, a hormona natural do sono, dificultando não só o adormecer, mas também a manutenção de um sono contínuo e de qualidade. E não é só a luz. O conteúdo também importa. Notícias impactantes, vídeos emocionais ou séries dramáticas mantêm a mente desperta e em alerta. Mesmo quando o corpo está cansado, o cérebro continua a trabalhar a saltar de pensamento em pensamento. Para quem já sente que o sono é mais leve com o avançar da idade, esta estimulação pode tornar as noites ainda mais difíceis. Com o tempo, este excesso de estímulos pode contribuir para uma dívida de sono manhãs enevoadas e até uma redução na função imunitária. Porque o sono não é apenas descanso, é reparação. E os ecrãs silenciosamente interrompem esse processo essencial. Qual é a solução? Crie uma janela sem ecrãs de pelo menos 60 minutos antes de se deitar. Isso significa sem e-mails, sem redes sociais e sem programas estimulantes. Em alternativa, preencha esse tempo com atividades tranquilas e reconfortantes, como ler um livro em papel, resolver um puzzle simples, escrever num diário ou ouvir música suave ou um audiolivro relaxante. Se tiver mesmo de usar um dispositivo, ative o modo noturno ou use filtros de luz azul. Melhor ainda, mantenha os aparelhos eletrônicos fora do quarto. Deste modo, o cérebro aprende que este espaço é apenas para dormir, não para estar estimulado. Quando dá ao seu cérebro uma pausa verdadeira, ele recompensa-o com manhãs mais lúcidas e energia renovada. 3. Beber cafeína ou até água em excesso ao final do dia. Aquela chávena de café ou chá à noite pode parecer um pequeno prazer inofensivo. E sim, manter-se hidratado é importante, ninguém nega isso. Mas depois das 19 horas, tanto a cafeína como os líquidos em excesso podem sem querer comprometer a qualidade do seu sono, e isso é particularmente relevante com o avançar da idade. Comecemos pela cafeína. Pode pensar que o café descafeinado é seguro ou que uma chávena não fará mal. No entanto, para muitas pessoas com mais de 50 anos, os efeitos da cafeína são mais intensos. À medida que o metabolismo abranda, a cafeína permanece mais tempo no organismo. Mesmo uma pequena dose ao fim do dia pode provocar agitação, mente acelerada e dificuldade em adormecer. Muitas pessoas acordam a meio da noite lúcidas, frustradas, incapazes de voltar a dormir, sem sequer associarem esse estado à cafeína que consumiram horas antes. Depois há a água. Hidratar-se é essencial, sobretudo para a saúde das articulações, digestão, circulação e regulação da temperatura corporal. Mas beber demasiada água à tarde pode aumentar a probabilidade de interrupções noturnas para ir à casa de banho por vezes mais do que uma vez. Estas interrupções, por mais pequenas que pareçam, fragmentam os ciclos de sono profundo, os mesmos que permitem ao cérebro recuperar e ao corpo reparar-se. Qual é o equilíbrio ideal? Interrompa o consumo de cafeína a meio da tarde, preferencialmente antes das 14 horas. À noite, opte por infusões calmantes como camomila, hortelã-pimenta ou rooibos, ervas que acalmam em vez de estimular. Quanto aos líquidos em geral, vá reduzindo a ingestão à medida que se aproxima da hora de dormir. E tente reduzir gradualmente a ingestão de líquidos após o jantar. Beba pequenos goles com calma e evite ingerir grandes quantidades de uma só vez antes de dormir. Bastam uns poucos goles para umedecer a boca, nada mais. Estes podem parecer ajustes pequenos, quase insignificantes, mas têm um impacto poderoso. Lembre-se, um bom sono começa horas antes de pousar a cabeça na almofada, muitas vezes começa com o que bebe. E quando o bebe? 4. Ter conversas estressantes ou consumir conteúdos perturbadores à noite. A noite deveria ser um tempo de serenidade para abrandar, refletir e preparar o corpo e a mente para o descanso. No entanto, é precisamente ao fim do dia que muitas vezes acontecem as conversas mais difíceis, discussões familiares, preocupações financeiras, notícias inquietantes. E embora pareçam urgentes, lidar com estas questões à noite pode causar mais mal do que bem. Sobretudo depois dos 50 anos, o corpo já não responde ao stress da mesma forma. Ele não ouve apenas as palavras, ele sente a tensão. Conversas difíceis provocam respostas físicas.
batimentos cardíacos acelerados, respiração superficial e aumento dos níveis de cortisol, a hormona do stress. Esta alteração hormonal pode persistir muito depois da conversa terminar, dificultando o relaxamento do sistema nervoso e comprometendo o sono profundo. Mesmo consumir conteúdos perturbadores como filmes intensos, telejornais noturnos ou manchetes alarmantes pode deixar a mente agitada e demasiado ativa. Para quem já tem um sono mais leve com a idade, essa estimulação é muitas vezes suficiente para impedir um descanso reparador. A solução não é evitar os problemas da vida, é escolher o momento certo para os enfrentar. Crie uma janela de paz após o jantar, um espaço protegido, onde evita discussões profundas e conteúdos angustiantes. Reserve os temas sérios para mais cedo no dia, quando a mente está mais clara e as emoções mais estáveis. À noite, opte por alternativas tranquilas, conversas leves, música suave, escrever num diário ou simplesmente respirar fundo. Se algo o incomodar, escreva num papel e diga a si mesmo: isto é para resolver de manhã, não agora. Esse pequeno limite dá permissão ao cérebro para descansar. O stress não precisa de seguir consigo para a cama. Proteja a sua noite como um tempo sagrado de recuperação. O corpo, a mente e o coração agradecerão logo pela manhã. 5. Fazer exercício físico demasiado tarde. O exercício é fundamental para a saúde do coração, mobilidade e bem-estar mental. Mas a hora em que se mexe é tão importante quanto a forma como o faz. Para quem tem mais de 50 anos, treinar intensamente ao fim do dia pode ir contra o ritmo natural do corpo, deixando-o em estado de alerta quando devia estar a desacelerar. Por quê? A atividade física eleva a frequência cardíaca, a temperatura corporal e os níveis de adrenalina. Estes efeitos são maravilhosos durante o dia, dão energia, foco e vitalidade. Mas depois das 19 horas, esses mesmos efeitos podem manter-se durante horas, dificultando o adormecer. Muitas pessoas sentem-se fisicamente exaustas, mas mentalmente em alerta, uma contradição frustrante. Além disso, treinos intensos à noite podem agravar o desconforto articular, provocar tensão muscular ou até originar câimbras durante a noite. Resultado: noites interrompidas e manhãs mais lentas. A melhor estratégia: sempre que possível, faça exercício de manhã ou ao início da tarde, momentos em que os músculos estão mais preparados e a energia natural do corpo está no auge. Dessa forma, obtém todos os benefícios do movimento, circulação, força humor, sem sacrificar o sono. Se o único tempo livre for ao fim do dia, escolha algo suave, uma caminhada após o jantar, alongamentos leves ou yoga sentado com música relaxante. O essencial é que o corpo se mova de forma a preparar-se para dormir e não para se manter desperto. Lembre-se, o movimento deve servir o corpo todo, inclusive a sua necessidade de repouso profundo. Não deixe que a sua boa intenção de se manter em forma interfira com uma das coisas mais curativas que pode oferecer a si mesmo, uma noite inteira de sono tranquila e ininterrupta. 6. Ignorar a rotina de preparação para dormir. Quando éramos crianças, a rotina antes de dormir era sagrada. Lavar os dentes, lavar a cara, ouvir uma história e luzes apagadas. Mas à medida que envelhecemos, muitos de nós acabam por deixar essas práticas de lado como se já não fossem necessárias. Contudo, esse pequeno abandono pode ter grandes consequências na qualidade do seu sono. O cérebro adora padrões. Ele responde bem a sinais claros que dizem: está na hora de relaxar. Quando salta a rotina da noite, esses sinais desaparecem e a mente fica sem orientação. O resultado: pensamentos acelerados, inquietação, despertares durante a noite. Para quem já vive com um ritmo circadiano mais delicado, como é o caso de muitos senhores, isso tem um peso ainda maior. Mas aqui está a boa notícia: uma rotina para dormir não precisa de ser longa nem complexa, só precisa de ser consistente. Fazer as mesmas 3 ou 4 ações simples todas as noites envia uma mensagem clara ao corpo: o dia terminou, podemos desligar. Pode ser tão simples como apagar as luzes fortes, vestir o pijama confortável, escovar os dentes, ler algumas páginas de um livro tranquilo ou fazer 5 respirações profundas e lentas. O segredo não está na atividade em si, está na repetição. Repetição gera ritmo, e o ritmo cria sono restaurador, previsível, tranquilo. Se as suas noites parecem caóticas ou se o sono surge de forma irregular, não subestime o poder de uma estrutura suave.
Uma rotina fiável cria uma fronteira psicológica entre o ruído do dia e a calma da noite. E mais do que uma questão de sono, é também uma questão de autocuidado. Uma rotina antes de dormir é um gesto silencioso de respeito por si mesmo. É como dizer: eu valorizo o descanso. Eu valorizo-me. Não precisa de um spa, nem de silêncio absoluto. Basta-lhe alguns minutos de intenção consciente noite após noite para ajudar o corpo a fazer aquilo que esperou o dia inteiro para realizar descansar profundamente. 7. Ir para a cama a uma hora diferente todas as noites. Há noites em que se deita às 21 horas, outras às 23 ou até depois da meia-noite. E embora essa flexibilidade pareça inofensiva, a verdade é que a irregularidade no horário de deitar pode perturbar profundamente os seus ritmos internos. Outras noites, só vai para a cama depois da meia-noite. À primeira vista, pode não parecer grave. Afinal, se dorme o número de horas necessário, será que importa mesmo a que horas se deita? A verdade é que importa muito, especialmente à medida que envelhece. O seu corpo tem um relógio interno, o ritmo circadiano que regula o sono, a libertação de hormonas, a digestão e até o humor. Quando o horário de dormir muda constantemente, esse relógio fica desorientado. O cérebro deixa de saber quando deve libertar melatonina ou quando iniciar o processo de desaceleração. E para os mais velhos, cuja sensibilidade ao sono já é maior, os efeitos podem ser imediatos e persistentes. Horários de sono irregulares estão ligados a dificuldades em adormecer, fases de sono mais leves, despertares frequentes durante a noite, e uma sensação de confusão ou fadiga ao acordar. Com o tempo, esse desequilíbrio pode contribuir para problemas de memória, enfraquecimento do sistema imunitário e alterações de humor. A boa notícia não precisa de ser rígido, basta ser razoavelmente consistente. Tente ir para a cama e acordar dentro da mesma janela de 30 a 45 minutos todos os dias, incluindo fins de semana. Isso treina o cérebro e o corpo para esperar descanso na hora certa. Para ajudar a ancorar esse ritmo, crie um ritual suave antes de dormir sempre à mesma hora. Reduzir a intensidade das luzes, pôr uma música calma, ou saborear uma chávena de chá de ervas. Esses hábitos funcionam como sinais naturais e, com o tempo, o seu corpo começa a adormecer quase por instinto. Pense na sua hora de deitar como um encontro marcado com a sua melhor versão. Cumpri-lo é uma das formas mais simples e poderosas de proteger a sua energia, foco e bem-estar. Mas evitar maus hábitos é apenas metade da história. Agora vamos olhar para rotinas positivas e simples que pode cultivar depois das 19 horas para ajudar o corpo a relaxar, a mente a desacelerar e o sono a restaurá-lo de verdade. Regra número 1. Beba uma chávena de chá de ervas quente antes de dormir. Há algo de profundamente reconfortante em segurar uma chávena quente nas mãos ao final de um longo dia. Para muitos senhores, saborear um chá de ervas antes de deitar não é apenas um prazer, é um hábito saudável que prepara o caminho para um sono mais profundo e restaurador. Ao contrário de bebidas com cafeína, os chás de ervas são naturalmente isentos de estimulantes. Trabalham com o seu corpo e não contra ele, ajudando a acalmar o sistema nervoso e a sinalizar ao cérebro que está na hora de desacelerar. Chás como camomila, erva cidreira, hortelã-pimenta e rooibos são usados há gerações para promover o relaxamento, aliviar a digestão e reduzir a tensão tanto no corpo como na mente. A camomila, por exemplo, contém apigenina, um composto que se liga suavemente a receptores cerebrais associados à sonolência. A hortelã-pimenta ajuda a relaxar os músculos do sistema digestivo ideal se jantou um pouco mais tarde. E a erva cidreira tem mostrado reduzir a ansiedade e melhorar a qualidade do sono, especialmente em adultos mais velhos. O próprio ritual de preparar o chá faz parte do benefício ferver, a água deixar as ervas em infusão, inspirar fundo, saborear devagar. Estes pequenos gestos criam um ritmo que o corpo reconhece. Com o tempo só de começar o processo, já se sente mais calmo. Evite adicionar açúcar ou leite, podem interferir com a digestão. Se quiser um toque de sabor, opte por uma rodelinha de gengibre fresco ou uma gota de mel puro. E lembre-se, a consistência importa. Beber o seu chá à mesma hora todos os dias ajuda a treinar o corpo para esperar relaxamento. Não é apenas uma bebida, é um sinal. Um lembrete para abrandar, respirar fundo
e entrar com leveza no descanso que o seu corpo precisa e merece. Regra Nemitamento 2. Escreva num diário ou pratique a gratidão antes de dormir. O final do dia é muitas vezes quando a mente começa a divagar, a repensar conversas, a preocupar-se com o amanhã, ou a remoer pequenas irritações. Mas, e se pudesse redirecionar suavemente o seu foco mental e encerrar a noite com serenidade em vez de confusão, é aqui que o simples hábito de escrever ou praticar gratidão pode mudar tudo. Escrever ajuda a organizar os pensamentos. Permite ao cérebro libertar-se das preocupações repetitivas, abrindo espaço para o descanso. Não precisa de escrever um diário completo. Bastam algumas frases sobre como se sente ou o que lhe vai na alma. Isso já é suficiente para libertar tensão e processar o dia. Ainda mais poderoso praticar gratidão. Estudos mostram que refletir sobre aquilo por que está grato pode reduzir o stress, melhorar a qualidade do sono e até diminuir a pressão arterial em adultos mais velhos. Por quê? Porque a gratidão altera o foco da mente. Em vez de se concentrar no que falta ou correu mal, passa a destacar o que foi bom, por mais pequeno que seja. Experimente isto. Tenha um pequeno caderno junto à cama. Todas as noites escreva 3 coisas pelas quais está grato. Pode ser algo tão simples como um bom telefonema, uma tarde tranquila ou o conforto de lençóis lavados. Que seja real, que seja seu. Este pequeno ritual não demora mais do que 5 minutos, mas o efeito emocional que traz pode durar muito mais. É como dizer ao cérebro: hoje teve valor. Agora posso descansar. Com o tempo vai começar a notar padrões, pequenas alegrias que antes passavam despercebidas. E esses padrões constroem resiliência emocional que sustenta não só um sono melhor, mas também uma mente mais tranquila. No fundo, escrever não é apenas escrever. É desenrolar os pensamentos, encerrar o capítulo do dia para que o amanhã comece fresco, claro e em paz. Regra Nemitamento 3. Reduza as luzes e estimulações antes de dormir. O corpo não adormece por ordem. Precisa de sinais de pistas de uma transição gradual entre o estado de alerta e o de descanso. E um dos sinais mais poderosos e muitas vezes ignorados é a luz. A luz forte diz ao cérebro que ainda é dia. E para os séniores que já produzem naturalmente menos melatonina, isto pode ser um verdadeiro obstáculo. A melatonina é a hormona do sono e só começa a fluir quando o ambiente à volta se torna mais escuro e tranquilo. Se à noite anda por divisões bem iluminadas com a televisão a brilhar ou luzes de teto intensas, o seu cérebro recebe mensagens contraditórias. A solução é belamente simples. Cerca de 1 hora antes de se deitar, reduza a iluminação. Desligue lâmpadas intensas, use candeeiros suaves, luzes de sal ou lâmpadas de tom quente que imitam o pôr do sol. O objetivo é simular a natureza, e na natureza a luz esbate-se suavemente antes de anoitecer. Reduzir a estimulação anda de mãos dadas com baixar a luz. Isso significa desligar música alta, evitar programas de televisão intensos e criar um espaço fisicamente e mentalmente mais calmo. Um ambiente sereno ajuda o sistema nervoso a mudar para o modo parasimpático, o estado de repouso e recuperação que o corpo precisa para dormir profundamente. Mesmo pequenas mudanças fazem a diferença. Troque uma luz noturna azulada por uma mais quente. Prefira sons da natureza a ruído televisivo. Acenda uma vela com segurança. Ou simplesmente sente-se num espaço com pouca luz, com uma chávena de chá de ervas e deixe a mente repousar. O sono não é só uma questão de horas. É uma questão de timing. Quanto mais devagar e suavemente for entrando na noite, mais profundamente o seu corpo responderá. Ao diminuir a luz à sua volta, está a enviar uma mensagem interior. Está seguro agora. Pode descansar. Regra Nemitamento 4. Ouça música calma ou sons relaxantes antes de dormir. O cérebro responde profundamente ao som. É um dos últimos sentidos a desligar antes de adormecermos e uma das ferramentas mais poderosas que podemos usar para moldar o início do sono. Para os séniores, o silêncio absoluto antes de dormir pode ser desconfortável. Esse silêncio muitas vezes convida a pensamentos excessivos, preocupações ou solidão. Mas com o som certo pode guiar a mente para longe da tensão e em direção à paz.
Música calma, lenta, instrumental e suave tem demonstrado diminuir a frequência cardíaca, reduzir a ansiedade e apoiar a libertação natural da melatonina. Sons da natureza, como o mar, a chuva ou o ambiente da floresta, ajudam o sistema nervoso a relaxar, pois tocam ritmos familiares e seguros. Meditações guiadas ou histórias suaves para adormecer também podem dar ao cérebro a estrutura tranquila que ele precisa para largar o controlo. Experimente isto cerca de 20 a 30 minutos antes de se deitar. Coloque algo pacífico e mantenha o volume baixo. Deixe que o som seja um pano de fundo, não um espetáculo. O objetivo não é entreter, mas mudar de ritmo. Passar de pensar para sentir de fazer, para simplesmente ser. Se vive numa zona ruidosa, sons relaxantes podem abafar as interrupções. Um ventilador suave ou uma máquina de ruído branco podem transformar o seu quarto num verdadeiro santuário. Mesmo que o ambiente não seja perfeito, seja qual for o som que escolha, mantenha a consistência. Faça dele parte da sua rotina noturna, algo que o corpo associa à segurança, ao silêncio e à entrega. Não precisa de silêncio absoluto para dormir bem. Às vezes o som certo é a canção de embalar que o adulto que você é nunca soube que precisava um suave empurrão para um descanso mais profundo. Regra NEM 5. Faça alongamentos suaves ou exercícios de respiração consciente antes de dormir. À medida que envelhecemos, a tensão tende a acumular-se no corpo, nos ombros, na zona lombar, nas ancas. Por vezes carregamos esse stress sem nos apercebermos até nos deitarmos e sentirmos essa rigidez a pulsar no silêncio da noite. É por isso que os alongamentos suaves ou a respiração antes de dormir podem fazer toda a diferença. Apenas 5 a 10 minutos de movimentos lentos e conscientes ajudam a libertar a tensão física, melhorar a circulação e enviar um sinal ao seu sistema nervoso. Pode largar agora. Não tem de ser yoga. Movimentos simples como giros suaves do pescoço, encolher os ombros, inclinar-se para a frente ou esticar as pernas enquanto está sentado podem aliviar músculos que estiveram rígidos o dia todo. Combinar estes movimentos com uma respiração profunda torna a prática ainda mais eficaz. Quando respira lenta e profundamente, especialmente pelo nariz, ativa o sistema parasimpático que baixa o ritmo cardíaco e prepara o corpo para o descanso. Experimente o método 4-7-8. Inspire durante 4 segundos, segure o ar por 7 segundos e expire lentamente durante 8 segundos. Faça isto durante 2 a 3 minutos e sinta a diferença. O mais importante não é a sua flexibilidade, mas a intenção por trás dos seus gestos. Esticar e respirar antes de dormir é um sinal para o seu corpo de que o dia terminou e que está seguro para descansar. Com o tempo, estes pequenos rituais criam um ritmo que promove um sono mais profundo e tranquilo. Experimente fazer os seus alongamentos com luz suave, talvez com música calma ou uma chávena de chá quente por perto. Faça deste momento algo que aguarde com prazer, uma forma de se reconectar consigo mesmo antes de se entregar ao sono. O sono não é só a ausência de movimento, é a recompensa de abrandar com cuidado, e às vezes começa com apenas uma respiração. Regra NEM 6. Prepare o seu quarto para dormir. O seu quarto deve ser mais do que um simples lugar para dormir. Deve sentir-se como um retiro, um espaço que sinaliza paz, conforto e recuperação no momento em que entra. Mas muitas vezes os quartos tornam-se desarrumados, sobreestimulantes ou simplesmente não preparados para um sono reparador. O ambiente ao seu redor importa mais do que pensa. A luz, a temperatura, o ruído e até o cheiro do seu quarto influenciam a rapidez com que adormece e a profundidade do seu sono. Comece por diminuir a luz pelo menos 1 hora antes de se deitar. Depois, olhe à sua volta. O seu espaço está demasiado cheio ou visualmente ruidoso. Arrume as mesas de cabeceira. Mantenha apenas o essencial: uma lâmpada, um livro, um copo de água, talvez uma foto que o faça sorrir. Verifique a temperatura. A maioria das pessoas dorme melhor entre 16 a 19 e 60 a 67 degrees. Um quarto demasiado quente ou frio pode interromper os estágios profundos do sono, especialmente em adultos mais velhos. Se possível, deixe uma janela ligeiramente aberta ou use um ventilador silencioso para manter o ar fresco a circular. Também importa a roupa de cama. Use lençóis que deixem a pele respirar, uma almofada que suporte bem a cabeça e um cobertor que esteja na medida certa, nem muito pesado nem muito fino.
Se o seu colchão causar desconforto, pense em adicionar um topper de espuma viscoelástica para um suporte extra. Por fim, acrescente algo que acalme. Pode ser um spray de almofada com lavanda, uma luz noturna suave ou música calma com temporizador. Deixe os seus sentidos associar o quarto ao conforto, não à estimulação. Criar um ambiente propício ao sono não requer grandes obras, apenas intenção. Quando o seu espaço transmite calma, o seu corpo segue esse ritmo. Passará a associar o seu quarto não só à hora de dormir, mas à paz, à segurança e à entrega. 7. Defina um horário regular para dormir e mantenha-o. Um dos hábitos de sono mais poderosos e subestimados é simplesmente ir para a cama à mesma hora todas as noites. Parece simples, mas para muitos senhores, o horário de dormir varia muito. Mais tarde, aos fins de semana, mais cedo após dias cansativos ou até pulado em noites de insônia. Mas o seu corpo precisa de ritmo. Está programado para seguir ciclos de luz e escuridão, de repouso e atividade. Quando se deita a horas muito diferentes, o seu relógio interno, o ritmo circadiano, desregula-se. Isso torna mais difícil adormecer e faz com que acordar seja menos revigorante, mesmo que durma 8 horas. A consistência ensina o corpo quando desacelerar. Ao repetir a hora de dormir todas as noites, a produção de melatonina começa mais cedo. O cérebro desacelera mais rápido e o sono torna-se mais natural e menos forçado. Com o tempo, poderá até começar a sentir sono sempre à mesma hora, um sinal de que o seu ritmo está a voltar. Escolha uma hora para se deitar que lhe permita pelo menos 7 a 8 horas de sono antes do seu despertar natural. Depois, mantenha essa rotina mesmo aos fins de semana. Se a vida ocasionalmente a interromper, não se preocupe. O mais importante é que volte ao seu ritmo rapidamente. Para ajudar este hábito, comece a sua rotina noturna sempre à mesma hora. Pode incluir diminuir as luzes, escrever no diário, beber chá ou alongar-se. Estes sinais dizem ao seu corpo que a hora de dormir está próxima, criando uma transição suave do estado de vigília para o descanso. O sono não depende da sorte, depende de sinais, repetição e confiança. Quando o seu corpo sabe o que esperar, funciona melhor, não só à noite, mas durante todas as horas do dia seguinte. Faça da sua hora de dormir uma promessa a si próprio e cumpra-a. Uma boa noite de sono não começa quando a cabeça toca na almofada. Começa horas antes, nas pequenas escolhas que faz depois do jantar. Os hábitos que seguimos à noite convidam o descanso ou roubam-no silenciosamente. Agora conhece os dois lados, as 7 coisas a evitar depois das 19h e as 7 rotinas simples e poderosas que podem ajudar a dormir melhor, sentir-se mais revigorado e apoiar a sua saúde em cada respiração durante a noite. Mas aqui está a verdade. Não precisa mudar tudo de uma vez, aliás, não deve. As transformações mais duradouras vêm de ajustes suaves, um hábito de cada vez. Talvez hoje à noite opte por não ver as notícias e ouvir música suave em vez disso. Talvez jante um pouco mais cedo ou faça 5 minutos de alongamentos antes de dormir. Estas mudanças parecem pequenas, mas fazem toda a diferença. Porque quando as suas noites melhoram, as manhãs também melhoram e tudo o que está pelo meio. Dormir melhor apoia a memória, energia, humor, imunidade e até a capacidade de desfrutar a vida mais plenamente. E nunca é tarde demais para começar a proteger isso. Seja gentil consigo mesmo. Escolha um novo hábito esta semana e dê-lhe uma verdadeira oportunidade. Depois, experimente outro. Let your evenings become a gift you give yourself, not something to rush through or endure. If this video helped you in any way, consider subscribing to NutriHub Bliss. We're here to support your health journey, one simple step at a time. Because aging with grace isn't about doing more, it's about doing what matters and doing it well. Sleep well tonight. You've earned it. Portuguese European. Deixe que as suas noites se tornem um presente que oferece a si próprio e não algo para apressar ou suportar. Se este vídeo lhe foi útil de alguma forma, considere subscrever o NutriHub Bliss. Estamos aqui para apoiar a sua jornada de saúde, um passo simples de cada vez. Porque envelhecer com graça não é fazer mais. É fazer o que importa e fazê-lo bem. Durma bem esta noite. Você merece.